O bem-aventurado São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo, mereceu ser contado entre os apóstolos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa, aqui na casa da Mãe, a Mãe de Fátima. Peregrinos e peregrinas, aqui estamos para oferecer ao Pai do céu o sacrifício redentor de Cristo, que se renova no sacramento do altar. Somos todos bem-vindos. Confiamos ao Senhor nosso Deus as intenções que trazemos em nossos corações. Rezemos nesta Santa Missa por toda a Igreja, pela intercessão de São Barnabé, cuja memória nós celebramos em toda a Igreja neste dia. Rezemos para que a Igreja seja cada vez mais missionária, possa levar pelo mundo afora o anúncio da Boa Nova de Cristo Jesus. Coloquemos também toda a comunidade Canção Nova aqui no altar do Senhor, a comunidade Canção Nova presente também aqui em Portugal. Irmãos, para celebrar dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mandastes escolher São Barnabé, homem cheio de fé e do Espírito Santo, para levar aos pagãos a mensagem da salvação. Fazei que o Evangelho de Cristo, de que ele foi apóstolo corajoso, continue a ser anunciado fielmente em palavras e obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, foi grande o número dos que abraçaram a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém e mandaram Barnabé a Antioquia. Quando este chegou e viu a ação da graça de Deus, encheu-se de alegria e exortou a todos a que se conservassem fiéis ao Senhor de coração sincero. Era realmente um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, tendo-o encontrado, trouxe-o para Antioquia. Passaram juntos nesta igreja um ano inteiro e ensinaram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Barnabé, Simeão, chamado um negro,
Lúcio de Cirene, Manaém, irmão Colasso do tetrarca Herodes e Saulo. Estando eles a celebrar o culto e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo: separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Os confins da terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Cantai ao Senhor ao som da cítara, ao som da cítara e da lira, ao som da tuba e da trombeta. Aclamai o Senhor, nosso Rei. O Senhor manifestou a salvação a todos os povos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor. Eu estou sempre convosco até o fim dos tempos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre, para guardardes nas vossas bolsas, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa bênção sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos neste dia a memória do apóstolo São Barnabé, nós nesta Santa Missa bendizemos a Deus porque a Igreja de Jesus, a igreja da qual nós somos membros, é uma igreja apostólica, uma igreja edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos de Cristo e, portanto, uma igreja que é uma comunidade de amor e de salvação, porque no decorrer dos séculos a igreja sempre foi fiel na proclamação, no testemunho da fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador.
Mas também, ao celebrarmos a memória do apóstolo São Barnabé, nós bendizemos a Deus pelo vigor missionário da Igreja de Cristo, pelo mundo afora, em todos os continentes, em todas as nações, há homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, testemunham, anunciam, proclamam a boa nova de Jesus Cristo. Homens e mulheres que levam a outros corações esse dom da fé necessário para a nossa salvação. A fé que, pela graça de Deus, um dia também chegou aos nossos corações. A fé que, pela graça de Deus, na qual nós fomos batizados, a fé que recebemos dos nossos pais, a fé que recebemos dos nossos avós, dos nossos padrinhos, madrinhas. Esta fé que foi testemunhada por Barnabé. Como nós ouvimos na primeira leitura desta liturgia da palavra, Barnabé foi missionário em Antioquia, na região da atual Turquia. Ali ele percebeu a obra maravilhosa que o Espírito Santo realizava ao levar muitos homens e mulheres à conversão a Cristo Jesus. E ali a obra do Espírito Santo foi tão bonita que pela primeira vez, como nós ouvimos nesta leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Ou seja, outros cristos, pessoas que verdadeiramente no seu dia a dia viviam a palavra, os ensinamentos salvíficos de Jesus. Barnabé percebeu que ele precisava de outros missionários e por isso ele foi a Tarso, que é também na atual Turquia, para chamar Saulo, que é o apóstolo São Paulo, de modo que Saulo pudesse também contribuir com a ação missionária, a ação evangelizadora da igreja. Irmãos e irmãs, diante do testemunho de Barnabé, diante do testemunho do apóstolo Paulo, missionários da fé, missionários da salvação de Cristo Jesus, também nós devemos nos perguntar, uma vez que recebemos, pela graça de Deus, a fé, recebemos o batismo, devemos nos perguntar até que ponto estamos comprometidos com a ação missionária, a ação evangelizadora da igreja. Eu peço a Deus que, pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima, pela intercessão dos santos Francisco e Jacinta, possamos todos ser motivados pelo Espírito Santo que recebemos no batismo, para que também a nossa vida possa testemunhar a fé, para que também nós todos, a partir da nossa vida familiar, comunitária, social, possamos levar ao mundo em que vivemos a boa nova da salvação de Cristo Jesus. Como o próprio Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje, nesse maravilhoso sermão missionário do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus. Todos nós somos convidados a aqui, diante do Senhor, nesta celebração da Santa Missa, a dar o nosso sim, a dar a nossa contribuição à ação missionária evangelizadora da Igreja. Que a Virgem de Fátima interceda por todos nós, que pelo mundo afora hajam missionários
comprometidos com o testemunho, a vivência, o anúncio da boa nova da salvação de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, oremos para que a Igreja viva a sua missão apostólica, como a viveu o apóstolo São Barnabé, homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. E digamos juntos, com alegria, a cada prece: dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Dai-nos, Senhor, A fé e a caridade dos apóstolos. Pela Igreja edificada sobre os apóstolos do Cordeiro, para que não ofereça aos homens ouro e prata, mas a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, oremos. dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelo Papa Francisco e pelos bispos a ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, transmitam ao mundo a palavra de Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos presbíteros, missionários e catequistas, para que saibam, como São Barnabé, consolar, exortar e reconciliar, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos leigos que colaboram nas missões, para que sejam diligentes como São Barnabé, que foi buscar Paulo a Tasso e o levou para Antioquia, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Pelos membros da nossa Assembleia, para que, partindo o pão com simplicidade, louvem a Deus e o sirvam nos mais pobres, oremos. Dai-nos, Senhor, a fé e a caridade dos apóstolos. Senhor Deus onipotente, que confirmastes com o poder do vosso braço o humilde testemunho de São Barnabé, concedei-nos a graça de ser arautos do Evangelho pela força e a sabedoria do Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba-o, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, Senhor, com a vossa bênção estes dons, e acendei em nós o fogo do vosso amor, que levou São Barnabé a anunciar aos pagãos a luz do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dá-vos graças sempre em toda parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vós fundastes a Igreja
sobre o alicerce dos apóstolos, para que seja na terra, através dos tempos, o sinal vivo da vossa santidade, e anuncie a todos os povos o evangelho do reino dos céus. Por isso, agora e para sempre, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vindes, celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Barnabé, Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, Saudai-vos em Cristo Jesus. Obrigado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, sendo pernativo de vida eterna. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus, que pergunta. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu sereis.
Já não vos chamo servos, mas amigos, diz o Senhor, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Oremos. Senhor, que nesta memória do apóstolo São Barnabé nos destes o penhor da vida eterna, concedei-nos a graça de entrarmos um dia na plenitude do mistério que hoje celebramos neste sacramento, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nos confiemos, irmãos e irmãs, à intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, a Virgem de Fátima, que nos proteja nossas famílias, para que um dia possamos, depois de uma linda caminhada de fé e testemunho, de compromisso com a boa nova de Jesus Cristo, possamos um dia chegar à glória da ressurreição, à glória da vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que edificou a Igreja sobre o alicerce apostólico, vos conceda as suas bênçãos pela gloriosa intercessão do apóstolo São Barnabé. Amém. Deus, que vos enriqueceu com a palavra e o exemplo dos apóstolos, vos fortaleça e ensine, para que sejais sempre e em toda parte testemunhas da sua verdade. Amém. Para que, pela intercessão dos apóstolos, cuja palavra vos tornou firmes na fé, alcanceis a herança da pátria celeste. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.